E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. E nós vamos dar continuidade aqui ao que nós vínhamos falando. Estávamos falando sobre a Revolução Francesa. E agora nós vamos começar a entrar mais sobre esse assunto, para que a gente possa concluir daqui a algumas semanas. E bora lá. É o seguinte... Nós falamos sobre o Antigo Regime, que nós já havíamos falado em sala de aula, e agora nós estamos continuando sobre a Revolução Francesa, que tem a ver com o Antigo Regime, tá? Então, para a gente continuar, agora a gente vai falar sobre a luta contra o Antigo Regime, que vai depois culminar nessa questão da Revolução Francesa, ok? Então, a primeira coisa, o povo naquela época vivia em situação de pobreza e pagava muitos impostos. O Antigo Regime, por ser centralizador, nós vimos na questão dos estados, dos 3 estados, né? Da população, da nobreza, do clero, que havia uma diferença social, né? Então, naquele período, depois de problemas na Europa, eles ficaram com uma situação e poucas pessoas tinham boas condições de vida. Então eles viviam uma situação de pobreza e pagavam muitos impostos, ainda oriundos da Idade Medieval. Okay? O terceiro estado, ele representava 98% da população francesa. Okay? Então a grande maioria era o povão, né? E a gente vê que não é muito diferente dos dias de hoje, né? Você acha que é diferente dos dias de hoje? Afinal, né, quantos por cento da população vive uma vida, vamos dizer assim, com regalias, com diferenças, com privilégios, né? Então, olha só, é uma coisa de se pensar, né? O terceiro estado representava 98% da população, né? O terceiro estado, ele era composto também pela burguesia, né? Que eram os artesãos, aquelas pessoas que trabalhavam por conta, né? E tinham o seu ganha-pão e fazia parte do terceiro estado. Lá no terceiro estado tinha a pequena, a média e a alta burguesia, ok? Mas aí, como que vai começar esse processo de luta contra o Antigo Regime, né? A questão é, se você lutar sozinho por uma causa, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas como que você vai se unir com outras pessoas se você não tem objetivos em comum, né? Então, a burguesia precisou pensar junto, né? E aí eles perceberam que eles tinham um objetivo em comum. Qual era o objetivo comum? O que uniu essa alta, a baixa e a média burguesia? O empenho para abolir os privilégios do clero e da nobreza. E outra coisa, exigir igualdade de direitos para todos, ok? Então, o que uniu o terceiro estado contra o Antigo Regime foi o empenho de abolir os privilégios da nobreza e do clero, e o segundo ponto importante, exigir direitos, igualdade de direitos, ok? Um fator importante é a crise econômica, né? Nesse meio da questão desse motivo dos burgueses do terceiro estado em pedir essa questão do extinguir os privilégios da nobreza e do clero e também exigir igualdade de direito, existia um pano de fundo que é a crise econômica. A crise econômica, primeira coisa, pela forma que o governo era administrado.
o governo estava gastando mais do que era capaz de arrecadar. Ou seja, se você gasta mais do que você tem, lógico que você vai ter problemas financeiros. Isso é óbvio, né? Segunda coisa, nós já comentamos alguma coisa sobre a crise econômica na aula passada, mas é importante relembrar e saber alguns fatos mais aprofundados. Também outro problema que piorou a crise econômica na França foi em 1776, com a ajuda militar à guerra da independência das 13 colônias na América, que nós estudamos, nós fizemos uma atividade sobre a independência das 13 colônias, que é o famoso Estados Unidos dos dias de hoje, né? E o último fator importante na década de 1780, uma grande crise na produção agrícola, né, com as más colheitas. Sim, no meio dessa crise, no governo francês, o que o rei falou? Pô, estamos arrecadando menos, estamos no prejuízo, não tá certo. O que a gente vai fazer? A gente precisa arrecadar mais dinheiro. O que eles fizeram? Vamos arrecadar, pedir tributo da nobreza e do clero. Tá? Então o governo francês, em 1787, propôs uma reforma no sistema de arrecadação de tributos, né? Prevendo o pagamento de impostos pela Igreja Católica e pela nobreza, que até então eram livres dessas obrigações. E o que vocês acham? Se aumentar o imposto ou colocar o imposto para quem não está pagando, você acha que a pessoa vai gostar? Não vai gostar. O que eles vão fazer? Vamos fazer uma reunião para decidir isso aí, porque eu não acho certo. Eu não pagava imposto, agora vou ter que pagar imposto. O que eles fizeram? O rei Luís XVI, então ele convoca os Estados Gerais no dia 4 de maio, né, de 1789, na cidade chamada Versalhes, ok? Então, para decidir esse impasse, porque o rei precisava aumentar os impostos, e ele queria pegar da nobreza e do clero, porque os burgueses já estavam lutando por igualdade, que nós falamos sobre essa questão da união do terceiro estado, né? Então ele falou assim, vamos fazer uma reunião, vamos chegar aqui, a gente troca uma ideia e ver como é que é, ok? Então, o que é os Estados Gerais? Os Estados Gerais é uma assembleia que reunia os representantes dos 3 estados. E essa assembleia não ocorria desde 1614. Então, 1789 para 1614 são mais de 100 anos sem essa reunião. É como se, quando a gente tem alguma coisa para resolver dentro da escola, a gente chama lá os representantes de sala, não é assim? Para a gente resolver conversando, no diálogo, né? Foi o que o rei Luís XVI tentou fazer, certo? E nessa assembleia, qual eram os desejos, né? Primeiro, a parte da nobreza e do clero, eles almejavam limitar os poderes do rei, tá? Porque o rei queria aumentar o imposto dele, né? Então a nobreza e o clero almejavam limitar o poder do rei e fazer com que o restante da população pagasse ainda mais impostos para solucionar a crise. Óbvio, né? Se o rei estava indo contra assim, a nobreza e o clero, é óbvio que a nobreza e o clero ia querer limitar o poder do governo, o poder do rei, e ia falar para aumentar os impostos do terceiro estado, né? Óbvio. E a burguesia? A burguesia desejava diminuir a interferência do governo na economia e apoiava o pagamento de impostos por parte do primeiro e do segundo estado. Defendia aquilo que nós já falamos, a igualdade, né? Se nós pagamos imposto, eles têm que pagar o imposto igual a nós, né? Era isso que os burgueses queriam, ok? Ocorreu um impasse, né? Uma vez que a nobreza e o clero foi atacada,
pelo rei querer cobrar mais imposto deles, né? Nessa assembleia, nessa reunião, o que vai acontecer, né? Como nós vimos aí, a nobreza e o clero se juntou e a burguesia estava do outro lado, né? E aí como que funcionava essa assembleia? Cada estado, cada representante, cada parte da sociedade, lembra que o primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado o povo, né? Que a burguesia fazia parte. O que aconteceu? Pensa comigo, temos 3 votos, ok? Nós temos o clero e a nobreza sendo atacados. O que eles vão fazer? Eles vão votar juntos e a burguesia vai perder mais uma. E aí o que a burguesia pensou? Né? Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, na criação da Assembleia Nacional, cada estado, então, nessa Assembleia dos Estados Gerais, tinha direito a um voto. E a nobreza e o clero estavam juntos e fechado nessa questão de subir o imposto do terceiro estado. E aí, a burguesia, ela reivindicou a forma de votação para buscar igualdade com votos do primeiro e do segundo estado. Uma vez que eles eram um voto vencido, isso que eu falei para vocês, como eles tinham a nobreza e o clero tava junto na mesma com os mesmos princípios, eles iriam votar juntos, óbvio, né? Mas aí o que a burguesia queria? Que todos os representantes que faziam parte da Assembleia votassem, e não só um representante. Como que eu posso dizer? Vamos supor assim, a gente vai fazer uma assembleia na escola. Em vez de votar só os representantes de classe, votariam todos os alunos. Era isso que a burguesia queria, que em vez de que votasse só o representante de cada estado, votasse, na verdade, todos os membros daquele estado, né? Que seria algo mais democrático, né? E aí, o que aconteceu? Houve uma resistência nessa mudança de votação. A resistência em mudar o sistema de votação motivou representantes do terceiro estado, com alguns membros liberais da nobreza e do clero, a se rebelar e formar uma nova assembleia no dia 17 de junho daquele ano, 1789, a Assembleia Nacional. O que aconteceu? Como a burguesia propôs essa mudança, houve resistência. A nobreza e o clero não queria, né? Então, mediante essa resistência, eles convocaram uma nova assembleia no dia 17 de junho, né? Por quê? Qual que era o objetivo? Eles formaram essa nova assembleia com o objetivo de criar uma constituição que impusesse mais limites ao poder do rei, ok? Então, a criação da Assembleia Nacional, ela vai surgir a partir da resistência do clero e da nobreza com essa mudança no sistema de votação, né? E ela vai surgir com o intuito de promulgar uma constituição para impor mais limites ao governo do rei, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vou deixar para vocês aqui agora alguns minutinhos para vocês copiarem o que eu falei nessa aula de hoje. E aí vocês copiam e manda por e-mail, manda para o pessoal da coordenação, que eles vão me encaminhar, ok? Um grande abraço para você, fique com Deus, se cuida e em breve estaremos juntos, ok? Tamo junto!